Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Define os crimes de tortura e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decretou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º constitui crime de tortura. I. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. 2. Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena reclusão, de 2 a 8 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. I. Se o crime é cometido por agente público. 2. Se o crime é cometido contra a criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. 3. Se o crime é cometido mediante sequestro. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Artigo 2º. Disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se o artigo 233 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 7 de abril de 1997, 176º da Independência e 109º da República. Fernando Henrique Cardoso.